Bem-vindos à leitura bíblica do dia. Hoje leremos os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Gênesis na versão ACF. Aproveite este momento para ouvir a palavra de Deus com atenção e paz no coração. E estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão: Coxi, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Coxi: Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. E Coxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu Assur e edificou Nínive, Reobote, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim e Casluim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. O território dos cananeus ia desde Sidom até Gerar, junto a Gaza, e até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Lasa. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, línguas, terras e nações. A Sem, pai de todos os filhos de Heber e irmão mais velho de Jafé, nasceram filhos. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã: Uz, Jéter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Heber. A Heber nasceram 2 filhos, Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e Joctã, seu irmão. Joctã gerou a Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sua habitação ia de Messa até Cefar, monte do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, línguas, terras e nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, e deles se formaram as nações da terra após o dilúvio. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra.
Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a substância que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhes aparecera. E moveu-se dali para a montanha ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, indo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: eis que agora sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele? E me matarão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante dele, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que a tomasse por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher,
toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, sua mulher e a tudo o que tinha. Essa foi a leitura de Gênesis capítulos 10, 11 e 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, que ela continue falando ao seu coração ao longo deste dia. Nos vemos amanhã com mais 3 capítulos. Deus abençoe você.